Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. E a partir de hoje, Efésios, né, gente? Quem está lendo aí na sequência, a partir de hoje, Efésios. 6 capítulos lindos para serem lidos e degustados na palavra do Senhor. Aqueles que estão acompanhando, 6 capítulos aí de Efésios, uma bênção, viu, Efésios? Gálatas, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Alegria ver todos aí, viu? Os visitantes, aquele abraço, nosso carinho, sejam bem-vindos. Dona Josefa conseguiu vir, ó, muito bem. Dona Rosângela, alegria ver todos vocês aí, tá? Vamos participar da ceia em seguida. Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 9. Vamos ler alternadamente, bem alto, bonito aí? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Até aqui, Pai, louvamos o Teu nome, pedimos graça, bondade, sabedoria, que a Tua palavra seja viva e eficaz sobre as nossas vidas, que nós possamos não só compreender, mas agir diante dela em prática, em alegria, em resposta, em obediência ao Senhor. Abençoa todo o Teu povo. Guarde cada coração, aqueles que porventura nos verão pela internet. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, minhas irmãs queridas, eu creio que, como eu tenho falado constantemente nos últimos sermões, a maior necessidade da igreja é manter-se pura e com o evangelho puro. Assim como manter zelo e cuidado com os falsos profetas. Poderíamos até pensar nas falsas igrejas. Zelo. Temos altos riscos rondando a igreja de Jesus. Estamos vivenciando alguns modelos perigosos. E diria que muito influentes. Por isso eu creio que representam perigos. Porque trazem, às vezes, algum entusiasmo. Trazem uma dinâmica, um modelo litúrgico animador, agradável, que talvez vá de encontro à sua necessidade emocional no momento em que você está vivendo. Então, por isso, talvez seja perigoso. Cuidado. Zelo.
Eu queria pensar com vocês nesse texto de Paulo aos Gálatas hoje sobre os cuidados que nós devemos ter com o Evangelho e com os falsos pregadores. Aquilo que eu falei domingo, num dos pontos do sermão exposto, talvez disciplina, com a nossa própria inteligência, com o nosso discernimento, respeito com a nossa inteligência. E como cristãos, como igreja, eu tenho percebido e vivenciado a experiência de cada um, de alguma forma, como a gente consegue alcançar e perceber maturidade, crescimento, alegria em orar, alegria em ter a palavra de Deus, em estudá-la, buscar incentivo de abrir as Escrituras e ler todos os dias, nem que seja um pouco. Eu tenho percebido esse ânimo. E pelo poder da oração que nós estudamos hoje de manhã, eu quero crer que Deus age em nós a cada dia, nos impulsionando a sermos mais conhecedores do Evangelho e de Jesus Cristo. Paulo aqui, ele abre o seu capítulo 1 de Gálatas, se apresentando. Quem é Paulo? E ele escreve à igreja da Galácia, uma igreja que estava sendo formada em parte por judeus convertidos e em parte por gentios convertidos, como é o caso da igreja em geral. A igreja é dinâmica, é mista, é um organismo vivo, mas com dinamismo, com pessoas diferentes, que tem, pelo poder de Deus, capacidade de alcance, pela unção e o poder do Espírito Santo, rebatizar o seu coração. Como nós percebemos isso nos nossos dias, a igreja é feita de gente de todo jeito. Gente que se agrega de várias denominações, de vários estilos religiosos, que vem de seitas. Porque o Evangelho é o poder de Deus que opera em corações diversos. E essa igreja é uma delas. E a primeira coisa que Paulo faz questão aqui é de afirmar o seu caráter apostólico. E não só isso, mas também as doutrinas que ensinou para confirmar as igrejas da Galácia na fé em Cristo, e especialmente naquilo que diz respeito ao importante ponto, que é a justificação, que é somente alcançada pela fé, e esse é um tema central, é a tese central de Gálatas, nós poderíamos dizer igual Romanos. E deste modo, então, esse tema principal, ele é discutido aqui em Gálatas sobre essa justificação, somente em Jesus Cristo. E Paulo também quer mostrar aqui a importância das doutrinas estabelecidas com destaque na epístola. E Lutero diz, numa das suas citações, temos que temer como o maior perigo e como o perigo mais próximo que Satanás retire de nós essa doutrina da fé e torne a trazer à igreja a doutrina das obras e das tradições dos homens. Essa é uma exposição, aspas, de Lutero. Nós temos que temer, porque há um perigo de Satanás enganar corações e tirar de nós esse ponto central da nossa salvação, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus, e não pelas nossas capacidades humanas, pelas obras, como era bastante influenciado na época dessa igreja da Galácia. E daí então a necessidade de que essa doutrina seja mantida em prática contínua, exercida em público, pregada, tanto na forma de leitura, como através do ouvir. E eu quero esboçar 2 pontos interessantes que você vai entender. E nós percebemos aqui então, a partir do verso número 1, Paulo dizendo que era um apóstolo de Jesus Cristo.
foi expressamente nomeado por ele, está aqui nos primeiros versículos. E em consequência, diz Paulo, por Deus Pai, que é um com ele em sua natureza divina, e nomeou Cristo como mediador, e Paulo se apresenta com esta credencial. E aí ele vai caminhando aqui na sua saudação, se apresentando e dizendo aqui dessa graça que inclui essa boa vontade de Deus para conosco, e a sua boa obra em nós por essa graça, que pela graça nós somos salvos. E ele vai falar dessa paz que é todo este consolo interior ou prosperidade exterior que nós realmente necessitamos. Irmãos, percebem que estas graça e paz precedem de Deus Pai como uma forte fonte, um meio de Jesus Cristo alcançar os nossos corações. Por isso nós precisamos observar, em primeiro lugar, a graça e em seguida a paz. Porque só encontra a paz aquele que foi alcançado pela graça. E é lindo Paulo olhar para as suas igrejas, escrever as suas cartas e finalizá-las ou iniciá-las dizendo graça e paz. Porque nós desfrutamos disso. Nós temos isso. Porque não pode haver paz verdadeira sem essa graça. E Paulo fala isso aqui, e Paulo vai demonstrando. E aqui nesses primeiros versos que nós lemos dessa saudação, deve ser observada a infinita grandeza do preço que foi pago. E então será evidente que o poder do pecado é tão grande, que não poderia ser retirado de modo algum, salvo se o Filho de Deus fosse entregue em resgate por nós. E veja bem, que Paulo vai falando aqui no verso número 4, se apresentando como apóstolo, falando dessa graça bendita que nos alcança e a paz que enche o coração. E ele diz, o qual se entregou, essa graça vindo de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desgarrar deste mundo carnal perverso. Observemos bem essas palavras de Paulo, por nossos pecados. Porque aqui ele trata, novamente, de nossa frágil natureza, que deseja primeiramente ser digna por suas próprias obras. E aí Paulo desconstrói, dizendo que essa renovação, esse encontro gracioso e essa paz é por causa de Jesus Cristo. E nós temos esse acesso e esse privilégio. Nós celebramos isso e nós comemoramos isso. Irmãos, Paulo aqui quer mostrar para os Gálatas que essa graça e essa paz, não somente ela vem para nos redimir da ira de Deus e da maldição da lei, mas também para nos separar dos maus costumes e das más práticas aos quais estávamos naturalmente escravizados. Veja que essa saudação não é simples. E ele está escrevendo para uma igreja que está muito próxima de Satanás. Muito próxima de aceitar a influência de falsos profetas. E ele abre aqui saudando-os, renovando-os, lembrando-os que eles receberam a graça e a paz, isso veio de Jesus Cristo, inaugurando uma nova fase nos corações. Então essa saudação não é simplesmente uma saudação. Ele faz questão de lembrá-los de o que é essa graça e o comportamento aos quais eles estavam se dirigindo ou por onde eles estavam seguindo. Vejam bem, é vão que aqueles que ainda não foram libertos deste mundo presente por meio dessa santificação do Espírito, tenham a expectativa de serem libertos da sua condenação pelo sangue de Jesus.
Vejam bem que é vão se você não depositar a sua fé, o seu coração, a sua confiança, constantemente naquele que veio para cuidar do seu coração. E é isso que Paulo faz aqui. Ele diz que Cristo veio pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A partir do verso número 6, Paulo agora vai fazer algumas advertências. Ele diz que aqueles que desejam estabelecer qualquer outro caminho ao céu, e que não seja aquele que é revelado pelo Evangelho de Cristo, se encontrarão miseravelmente errados, equivocados, distorcidos. E aí o apóstolo aqui faz com que os gálatas tenham a devida sensação de sua culpa, por abandonarem o caminho da justificação segundo o Evangelho. E ainda que essa repreensão tenha sido feita com ternura, com amor apostólico, e os retrate como levados a essa condição por obra de alguns que os perturbavam, Paulo, ele diz que nós devemos ser fiéis quando repreendemos outras pessoas e dedicar-nos, contudo, a restaurá-las com espírito de mansidão. E aí ele abre o coração. Mas ele continua alertando-os que alguns desejam instalar as obras da lei ao invés da justiça de Cristo, e deste modo corrompem o cristianismo. Corrompe a fidelidade do Evangelho. E aí o apóstolo denuncia, de modo solene, declarando como maldito todo aquele que tente colocar um fundamento tão falso. Seja anátema. Seja desconsiderado. Enquanto, queridos, declaramos que reprovar a lei moral como regra de vida tende a desonrar a Cristo e a destruir a verdadeira religião, nós devemos também declarar que toda a dependência das boas obras para a justificação sejam reais, sejam imaginárias, são igualmente fatais para aqueles que persistem nelas. Aqueles que insistem nas obras e abandonam o Evangelho estão equivocados. Não desfrutarão dessa real paz e dessa real graça de Jesus Cristo. E aí ele vai terminando esses versos 6 ao 9, falando que enquanto nós formos zelosos pelas boas obras, nós tenhamos que ter o cuidado de colocá-las no lugar que ela pertence. Exclusivamente olhar para a justiça de Cristo e não propor algo que possa trair o nosso próximo ou trair o nosso próprio coração. Portanto, Paulo, nesses primeiros versos aqui, ele saúda a igreja com amor, com graça e paz. Ele fala de onde vem essa graça. E ele fala que é impossível você não desfrutar dessa graça e dessa paz se realmente ela te alcançou. Depois ele começa algumas advertências, dizendo, olha, vocês estão inconsistentes. Cuidado. E é isso que eu queria pensar com vocês, esses cuidados que nós precisamos ter com o verdadeiro Evangelho e com a Igreja de Jesus Cristo. Qual o primeiro deles aqui que Paulo nos ensina? Escolher bem a quem ouvir. E eu gosto disso porque isso é um filtro. E sabe por que eu gosto disso? Porque nós somos pessoas inteligentes. E Paulo está lembrando aqui aos Gálatas, eu estou aqui, eu fui chamado por Cristo, eu fui ordenado por Cristo, eu andei com Cristo, eu tenho autoridade de Cristo, ouça-me. Irmãos, isso é muito importante. Para você que quer alimentar a sua alma do Evangelho, escolha quem você vai ouvir. Sabe por quê, presbítero Marcos? Tem muita gente engraçada por aí. Né?
Tem gente que faz de tudo para chamar a atenção, para ganhar aplausos, imponência, palcos enormes, holofotes, auditórios e plateias gigantes. Não tem nada contra. Porque tem gente com boas retóricas, tem gente com bons argumentos, tem gente capaz de influenciar no meio corporativo. Tem gente que é capaz de produzir frases de impactos que promovam mudanças no seu coração em comportamentos morais e sociais, mas não espirituais. E é por isso que a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que você tem que ter esse cuidado em quem você vai ouvir, a quem você vai dar audiência. Teve um dia de uma entrevista aí de um candidato, que eu estava com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, vamos embora que eu tenho que ouvir a entrevista, só vou trabalhar até na hora do Jornal Nacional que eu tenho que ouvir a entrevista. Eu falei assim, pois eu não vou dar audiência. Irmãos, está assim de coaches, gestores de púlpito, gestores de palco, tentando influenciar o povo de Deus. Tem muita gente boa subindo em altos púlpitos, usando altos tablados com luzes importantes, bem coloridas, e tentando impactar uma multidão de gente. Mas sabe o que me preocupa? E é por isso que eu peço a vocês primeiro cuidado. É porque eles não abrem a palavra de Deus e diz aqui que é o Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos seus pecados e veio te desarraigar deste mundo, e não foi uma palavra de frase de impacto. Eu acho bonito, hein? Tem pregações que tem impulsionadores de auditório, pessoas de boa retórica, que às vezes até é bom ouvir, são pessoas inteligentes. Mas não para o Evangelho. E aí Paulo está se apresentando aqui, eu fui chamado por Jesus Cristo, eu fui batizado por Jesus Cristo, eu fui ordenado por Ele, eu fui estimulado por Ele, eu andei com Ele, eu sei quem Ele é, e vocês estão se desviando, ouçam-me. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo fez em Atenas, confrontando filósofos importantes e inteligentes. Paulo deve ter confrontado filósofos ali, doutores numa retórica, numa argumentação, num texto, num estilo, numa redação bonita. E produzindo certamente poesias lindas sobre deuses falsos. E Paulo vai lá e diz, eu quero apresentar para vocês esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Irmãos, é lamentável, mas tem muita gente usando do nome igreja e do nome pastor e profeta para falar coisas que Deus não mandou falar e que não está baseado nas argumentações bíblicas. Então, portanto, querido, primeiro cuidado é isso, cuidado com quem você ouça. Não se empolgue com animadores de plateia. Não fique ali na frente batendo palmas e rindo, rachando de rir. Porque o Evangelho foi feito para ser pregado e pregado com fidelidade, com zelo. E não foi feito para ser piada de palco. E nem brincadeira de mau gosto de gente que não tem consideração e respeito por ele. Então cuidado, esse é o primeiro cuidado que Paulo pede aqui. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu tenho me policiado e orado e pedido a Deus graça e misericórdia para eu poder conhecer melhor as Escrituras todos os dias, interpretá-la melhor a cada dia, para que eu não venha aqui enganar vocês, para que eu não venha aqui iludir vocês ou trazer piadas de mau gosto, ou influenciar vocês ao riso e saírem daqui animados e lembrando da retórica do pastor Paulo, que veio e contou uma piada e a piada foi engraçada. Eu não gosto disso. Posso usar algumas coisas alegres, animadoras aqui, mas eu não abro mão de lembrar que Deus me chamou para ser ministro do Evangelho e eu tenho que ter zelo por Ele. Então, cuidado com quem você vai ouvir. E esse é o primeiro cuidado que Paulo pede aqui.
Nenhuma pessoa, apóstolo ou outro, fora mediada por autoridade de Paulo. Em vez disso, veio pela intervenção de Jesus Cristo em sua vida. Nem mesmo Paulo, se não fosse Jesus Cristo ter encontrado ele continuaria seguindo os cristãos, perseguindo os cristãos e talvez matando cristãos. E por trás dele, em igualdade com ele, está Deus o Pai, Jesus Cristo, Deus o Pai, apresentado aqui como aquele que ressuscitou dentre os mortos. E isso a maioria não prega. Quando você abre um vídeo de uma boa plateia, você pode saber que tem ali um auditório entusiasmado com uma boa retórica, mas não tem ali alguém capaz e corajoso o suficiente para confrontar os pecados de um auditório de milhões de pessoas e fazer com que saiam quebrantadas, e não rindo e se alegrando e pulando de alegria pela palavra que ouviu. Irmãos, o evangelho pregado com fidelidade, ele deve primeiramente nos levar à humilhação, ao quebrantamento e sairmos daqui mais dependentes de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, eu não sou qualquer um. Então, o primeiro cuidado que ele pede é cuidado em quem vocês vão ouvir. Eu sou o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Cuidado com as palavras doces, apenas para alegrar a vida e endossar os pecados. Cuidado. Isso às vezes faz bem e faz sorrir. Segundo cuidado aqui que nós percebemos no texto com o Evangelho e a igreja, avaliar o que está sendo exposto. Aí Paulo vai falar sobre isso. Nesse verso número 4, ele abre já dizendo, né, ele vai falar a graça e a paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou. Essa é a mensagem. E se você não ouvir essa mensagem, a partir de uma abertura da palavra de Deus, e uma tentativa de expor a mesma, se você não ouvir isso, que Jesus veio para redimir você dos seus pecados, Jesus veio para transformar o seu coração, se você não ouvir isso, não considere. Porque essa é a mensagem, e essa é a mensagem mais forte que você precisa ouvir. Graça e paz são os dons gêmeos concedidos por Deus, nunca invertidos em sua ordem, já falei. E foi Cristo quem deu, e aí a Bíblia nos diz que Ele se entregou a si mesmo por nós. E isso num ato puramente voluntário, e a igreja precisa saber disso. E quando a igreja tem essa consciência desse ato voluntário de Jesus Cristo, indo à cruz, derramando seu sangue, entregando a sua carne para ser rasgada, quando a igreja entende isso, a igreja se humilha, se quebranta e se transforma. Lá perto de casa mesmo tem uns dois galpões lá, que a gente nem identifica direito como igreja, que parece que eles não fazem questão. Mas você passa lá agora, por volta de 9, 9h30, até 10 horas, talvez até um pouco mais, eu vou usar um termo bem comum, o pau está cantando lá dentro. E aí é luzes, vídeos, músicas altas, bandas de rock. E aí pessoas que a gente conhece, que frequenta, mas o que vocês aprenderam lá hoje? Ah não, o pastor hoje nem leu a Bíblia, mas passou cada vídeo que foi emocionante. A banda que tocou lá hoje, ela levou o auditório, os irmãos ao delírio. Eu não sei o que acontece lá dentro, mas eu sei que tudo indica, e pelo que eu ouço e converso com alguns, o evangelho não foi pregado, não foi exposto. Irmãos, aí, o Paulo está dizendo aqui para eles, avalie o pregador, mas avalie também o conteúdo. Por quê? Porque você foi alcançado pela graça e a paz, e você sabe o que é a graça e a paz. Você sabe o que isso fez com a sua vida, primeiro te salvando, depois te dando uma condição de uma vida mais santa dia a dia, te transformando nos seus procedimentos. E se isso não for exposto, não vale a pena. E é isso que ele está dizendo aqui aos Gálatas. Nesse ímpeto agora de exortação. Eu sou Paulo, estou aqui apresentando as minhas credenciais. E agora eu vou apresentar para vocês aquilo que eu creio.
Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que você é um pecador e carece da graça e da glória de Deus todos os dias. Eu quero dizer isso para você em primeiro lugar. Irmãos, tem lugar que se você dizer isso, as pessoas vão embora. Não, mas eu tenho feito boas obras. É o que está aqui a partir do verso 6. Eu sou uma pessoa boa, influente na família, no trabalho. Portanto, eu não aceito essa palavra que eu sou um pecador e que eu careço da glória de Deus todos os dias. Tem muita gente aí que não aceita. Mas estão satisfeitíssimos com uma palavra de impulso emocional. Uma palavra de um ânimo, de uma retórica inteligente que alegrou o coração e que te fez um pouco mais inteligente. Eu já assisti muita palestra diria de autoajuda, mas dentro de uma linha do corporativismo, no incentivo comercial. Bons oradores, mas o meu foco era interessado numa linha de pensamento corporativo. Como eu posso abordar melhor o meu cliente? Como eu posso abordar melhor as pessoas às quais eu quero alcançar para vendas? Aí o meu foco é outro. Eu estou buscando pela inteligência um meio de me relacionar com o meu produto e com o cliente que vai me comprar. Aí outra coisa, mas não com o evangelho, eu não posso ir atrás desse tipo de palestra, de retórica, para poder edificar meu coração. Tem vários personagens aí, inclusive eu tenho orientado alguns irmãos aqui até a ouvir de vez em quando palestras, nessa linha, para estimular o ânimo profissional, o corporativismo. Abrir inteligência para uma linha de pensamento, para você trabalhar melhor e conseguir um ganho melhor, alcance melhor do seu cliente com honestidade, com integridade. Mas não o evangelho, não pode ser. Você não pode buscar no evangelho esse tipo de pensador e de orador, que você não vai encontrar. Então avalie o conteúdo. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta dos vídeos, né? Anteontem eu estava conversando lá no casamento do Alexandre, com um presbítero lá de Cuiabá. Inclusive conheci ele aqui em Brasília, pastorei eles aqui uma semana, eles perderam a filha aqui em Brasília, o seu Vando, a dona... como é que é o nome dela? Bom, esposa dele. Conversando com ele lá, há muitos anos, falei, fui em Cuiabá agora e não fui ver o senhor, como eu não lembrei de vocês. E ele me abraçou, me contando ali as expectativas dele, os sofrimentos dele com a igreja, o conselho afastou ele, disciplinou ele, queria disciplinar ele, não achou base, ele largou a igreja, o coração doente, aposentou, comprou um caminhão, foi andar agora para as margens ali da região de Cuiabá, Mato Grosso, para poder transportar grãos, e me contando as tristezas dele, que passou, mas o que Deus fez agora no coração dele, renovando a alegria dele numa outra igreja. E ele me contando como ele gosta de andar no caminhão dele, botando ali os vídeos de alguns pastores, que eu não vou citar o nome para não dar crédito. Mas o Marcos sabe quem que é, ele está rindo. Então, eu sei que vocês gostam de ouvir os pastores, ele falando para mim, pastor, aquelas pregações do fulano, do ciclano e do beltrano, ele citou 3, aqui tem enchido o meu coração. Aí eu brinquei que eu vou mandar mais umas minhas para ajudar. Eu sei que vocês gostam. Sei que vocês gostam de ouvir outros. Eu só peço cuidado com o que está sendo exposto. Avalie se você acha que tem dúvida, não está bom. Eu sei que tem gente boa aí para você ouvir. Então, só tenha cuidado em ouvir gente boa, para expor coisa boa, para alimentar seu coração. E no dia a dia você me procura aqui que eu vou lá na sua casa orar com você, viu? Não tem problema nenhum. Você pode ouvir qualquer um que você quiser aí, quando você precisar de mim, eu estou aqui, sou seu pastor e amo você. Então, esse é o segundo cuidado, cuidado com a mensagem que você vai ouvir. Não alimente sua alma com influências comerciais, e nem palavras de impacto. E aí, finalmente... Paulo vai, a partir do verso número 6, Paulo vai dizer para eles, se vocês sabem quem eu sou, tem o filtro de avaliar o meu perfil pastoral, vocês confiam no que eu estou expondo, agora zelem por isso. Zelo por isso. Mantenha o coração cheio, aquecido por essa boa doutrina. E ele vai falar do verso 6 ao 9. E ele começa alertando, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo está citando aqui, agora vocês querem viver das obras. Irmão, sabe o que Paulo está nos ensinando aqui com isso?
nesse zelo que nós temos que ter pela doutrina, ele nos alerta a isso. Por quê? Porque às vezes viver do Evangelho é perigoso, é difícil, dá trabalho, é sofredor demais. Eu vou buscar argumentos, eu vou buscar pela lei, porque na lei a gente justifica. Na lei eu posso até embasar bem as minhas teses pecaminosas, os meus desejos carnais, e às vezes eu posso até convencer a muitos pela lei. E Paulo está aqui assustado, me admira que vocês conhecerem esse evangelho da graça, Jesus Cristo o único que justifica, e vocês querem voltar a praticar as obras da lei. Cuidado. Vamos agora então zelar por isso. Paulo agora, em vez de dar graças a Deus para os seus auditores, leitores aqui, ele expressa o seu espanto. Ele não enuncia nenhuma bênção, mas em lugar disso ele prefere uma veemência, um anátema de advertência. E ele usa essa palavra aí, estejais passando. Olha, eu louvo a Deus, irmãos, porque a gente tem percebido, talvez, o contrário. Tem muita gente que estão vindo procurar a doutrina. Tem muita gente que está interessado a conhecer a Bíblia melhor. E estão vindo para o nosso meio presbiteriano, no meio das igrejas históricas, bíblicas. Estão procurando. Mas é uma pena que tem muita gente também indo para outros meios neopentecostais que, de fato, entristece o nosso coração, porque o evangelho é pesado demais. Zelar por essa doutrina requer de nós disciplina, zelo, responsabilidade. E Paulo está dizendo, estejais passando tão depressa. Talvez quando se aperta um pouquinho, cobra um pouquinho mais de postura, de comportamento, de disciplina, de testemunho. Não quero mais a igreja. Nossa igreja é muito chata, tem muito rigor. E olha que a gente nem induz, a gente nem disciplina, a gente nem esforça aqui com usos e costumes. E o que eu sempre peço e tenho consciência que as pessoas respondem é bom senso. Olha, se você quiser vir maquiado, vem maquiado. Se quiser vir de saia, vem de saia. Mas tenha bom senso. Mas tem muita gente que olha para a estrutura da igreja histórica, bíblica, presbiteriana, igreja reformada. A nossa igreja é muito rigorosa, essa igreja é muito dura, não dá. Eu quero viver nos meus pecados. Eu quero desfrutar um pouco mais dos pecados de estimação que rondam meu coração. Depois eu vou. Depois eu me batizo. Vou esperar mais. Irmãos, eu tive um caso em Lusiânia terrível. Comecei a discipular uma pessoa. E essa pessoa estava interessada, gostando, aprendendo, entusiasmada com a mensagem, uma mensagem de confronto, mas uma mensagem de estímulo à salvação. E quando se chega ao final de um discipulado, um curso, e agora? Está pronta? Pode ser batizada? Está tudo bem? Está pronta? Entendeu a mensagem de santificação, o comportamento, testemunho que você tem que dar nessa igreja? Essa pessoa, depois de 4, 5 encontros de estudo, disse para mim, pastor, não, eu arrumei um namorado na academia, ele é muito sarado e está muito bom, vou esperar um pouco. Desse jeito, eu fiquei com a boca aberta, compartilhei com o meu colega reverendo Nilson, pastor, é isso mesmo, vai esperar um pouco, porque está bom, o negócio está quente. Não dá para perder isso agora. Quem sabe daqui a pouco eu batizo, a hora que eu acabar com esse fogo, esse ímpeto, eu venho. Irmãos, é uma pena que a gente tem que ouvir isso, mas eu quero dizer para vocês que esse é um zelo que nós temos que ter pela boa doutrina, e se você quiser permanecer aos pés de Jesus Cristo, dando um bom testemunho de cristão aqui conosco, é zelando pela boa doutrina, não é pelo seu interesse, não é pelo seu estilo de vida. E olha, eu tenho me alegrado porque não há disciplina aqui até então, não há afastamentos, não há graves exortações, há algumas advertências, alguns acompanhamentos, pessoas que a gente precisa dar uma reorientada no pensamento e na linha de direção em Cristo, só isso. Mas é duro você ouvir de uma pessoa que, não, pastor, essa doutrina é muito pesada, eu não quero ela não, eu vou continuar vivendo aqui mais um pouquinho, a hora que eu cansar,
E sabe o que eu respondi para ela? Lembrando. Olha, então, a hora que você cansar, eu estou aqui, viu, para te batizar. A hora que o saradão te largar lá, a hora que ele não quiser mais, porque você está bem mais velho, ele é saradão, novão, então vai ver que ele cansa, a hora que ele te largar, você vem para cá. Aí quem sabe você se humilha aqui, chora aqui, eu quero ser batizado em nome de Jesus. Gente, é isso que Paulo está pedindo aqui aos Gálatas. Cuidado com quem vocês ouvem, o que vocês ouvem, e zele por isso que vocês ouvem de bom. Mantenha isso no coração. Não aceite, não troque. Não saia buscando farra espiritual. Diz a Bíblia que o Espírito Santo é o espírito de paz, não de confusão. Não saia atrás de entusiasmos espirituais. Mantenha o seu zelo pela doutrina, por aquilo que você aprendeu, aquilo que Paulo orienta Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3. Mantenha, permaneça fiel, permaneça usando bons exemplos, ouçam bons pregadores. Mas ouçam também bons conteúdos e dedique-se a eles, zele por eles. Não aceite enganação. Não aceite outra coisa que não seja o Evangelho que confronta você dos seus pecados, mas que também mostra a você, aponta a você o caminho glorioso de salvação que é Jesus Cristo. Não abra mão disso. Paulo adverte muitas igrejas, Jesus advertiu as igrejas da Ásia, dizendo para eles que eles tinham muitas qualidades, mas tinham perigos. E aí Jesus os adverte. Cuidado porque vocês se misturam, cuidado que vocês gostam até da boa doutrina, vocês zelam por ela, vocês têm interesse na igreja, no evangelho, mas vocês aceitam também outras coisas. São advertências de Paulo, são advertências de Jesus às 7 igrejas, 5 das igrejas da Ásia, porque só tem 2 delas que Jesus não profere advertências e não reprova. Irmãos, que seja esse o nosso entusiasmo como igreja. Nós falamos domingo passado sobre a importância da Bíblia para nós. Nós falamos hoje sobre a importância da oração para nos moldar num caráter melhor diante de Deus que é santo. Nós vamos continuar domingo falando sobre a oração, o conteúdo dela, como fazê-la, como não fazê-la. Nós vamos participar da ceia com Jesus. Nós vamos orar e pedir a Deus graça e perdão para o nosso coração. Cientes de qual é essa mensagem. E eu quero concluir de forma pessoal. Pedindo a você, membro dessa igreja. Você que ama essa igreja. Eu quero pedir a você que ore por mim. Se você ama essa igreja, se você tem gostado dessa igreja, ore por mim. Porque eu não tenho dúvida e eu quero reafirmar o meu desejo de continuar sendo pastor. E quem sabe aqui por muito tempo. Eu quero pedir que vocês orem por mim. Para que eu mantenha essa afirmação, essa declaração que eu fiz diante de Deus e diante do Conselho Superior. Ordenado pastor pelo Conselho Superior e designado para trabalhar aqui com vocês. Orem por mim. Para que Deus me dê intrepidez, coragem, conhecimento dessa mensagem, para que eu possa trazê-la com fidelidade para nós e apreciá-la. Para que eu possa apreciá-la e apreciar junto com vocês essa mensagem. Então orem por mim. Peça a Deus graça para o meu coração. Alegria para que eu possa manter o entusiasmo de pregar essa mensagem. E não desviar dela, porque os estímulos são muitos, as influências são muitas, e às vezes você acredita que você tem potencial para outras coisas. Às vezes você é levado a algumas tendências de acreditar que você pode fazer outra coisa também, misturar com o Evangelho. Orem por mim para que eu não faça isso. E creia que a mensagem de Jesus que nós pregamos aqui e celebramos aqui, essa mensagem tem produzido diferença aqui nos nossos corações e de pessoas que têm chegado aqui. E nós não queremos abrir mão dessa mensagem, que é a mensagem de que nós somos pecadores, precisamos de Deus. E reconhecendo isso, Deus nos aponta um caminho diferente todos os dias, através de Jesus Cristo.
Porque foi Ele, segundo Paulo, no verso número 4, que nos desarraigou deste mundo perverso. Foi Ele que nos trouxe para cá, para abrir as Escrituras e falar dEle. Foi Jesus Cristo. Então vamos orar para que Deus mantenha isso no nosso coração. Fique de pé, eu quero convidar os presbíteros para a gente preparar a mesa para a ceia. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos em Ti, ó Deus, a Tua palavra que nos estimula, que traz convicção a cada vez que é exposta. Renova, Deus, a nossa esperança, alegra o nosso coração, fortalece o nosso caminhar com o Senhor. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de mim, dos pastores que pregam com fidelidade, que buscam, pelo menos, fazer isso com amor, com integridade de coração. Derrama graça sobre nós, abençoa a Tua igreja, para que tenham alegria, discernimento, busque o melhor para ser ouvido, edificação, renovação espiritual. Oh Deus, nos ajude a zelar pelo Evangelho, empregá-lo com amor, em nome de Jesus. Amém.